Muito bem, eu acho que o momento é o momento certo para começar. Podemos iniciar então. Então, bem-vindos ao quinto dia, o último dia do Encontro Anual de Saúde Planetária 2021, concedido pela Universidade de São Paulo e Aliança Saúde Planetária, em Boston, Massachusetts. Eu sou Maria Stewart, gerente sênior do Programa de Saúde Planetária. Estou muito grata que todos pudessem participar, não apenas os oradores, mas também todos os membros do público. Para aqueles que estão participando, vocês sabem que tivemos uma semana incrível, há muito para pensar, muito para processar, muitas conversas que vão acontecer, e isso é justamente a nossa conversa de fechamento. Antes de apresentar o painel, gostaria de convidar todos a participarem também da cerimônia de fechamento, que vai acontecer depois desse painel, na realidade em outra sala do Zoom, para participar. Então, por favor, considerem participar da cerimônia de fechamento após o painel. Agora, tenho o prazer de apresentar, então, esse painel com o título Ativar o Mainstream, o Sistema Dominante, nossa missão urgente de saúde planetária para proteger o futuro. É meu prazer e uma grande honra apresentar Sarah Finney Robinson. Olá, Sarah. Ela é diretora fundadora do projeto 51%, iniciativa de comunicação de clima na Universidade de Boston, Instituto de Energia Sustentável. Ela é docente na Escola de Comunicação da Universidade de Boston, no programa de pós-graduação em Biogeociência Urbana e Saúde ambiental, fundadora do WeSpire, uma plataforma de mudança de comportamento que usa, então, as empresas, 100 maiores empresas do S&P para engajar, então, pessoas em iniciativas com propósito de sustentabilidade. Ela trabalha com engajamento de partes interessadas, também no projeto de ciência comportamental de Universidade de Princeton. Ela é a principal conselheira agora do Boston Harbor Now. Ela começou a sua carreira na The New Yorker, continuou então na The Atlantic iVillage, onde é diretora de conteúdo. Ela Temos, então, grande prazer de ter Sarah como membro conselheira na Aliança de Saúde Planetária, onde ela trabalha incansavelmente e sempre em bom humor para guiar nossas iniciativas. Por tudo isso e por mais ainda, nós agradecemos. Bem-vinda, Sarah, e eu passo a palavra a você para que lidere o painel. Muito obrigada, Maria, é minha honra estar aqui, minha honra trabalhar junto com a Aliança de Saúde Planetária, todos que já fizeram parte desse encontro essa semana entendem que foi um encontro absolutamente excepcional. Se eu fosse uma pessoa, seria uma pessoa jovem, energética, eu gostaria de compartilhar café da manhã, almoço e jantar com essa pessoa, se o nosso encontro fosse uma pessoa. Então, muito feliz com o painel hoje, nós temos 3 pontos de vistas extraordinários que vão entrar na sua sala através do Zoom. Justin Warren, eu detesto ter favoritos, mas o que ele está fazendo na Time Magazine é inacreditável. Me faz querer voltar à banca de jornais e querer comprar a cópia física da Time Magazine todos os meses. Então, eu encorajo vocês a entender o que está acontecendo na cobertura de clima e saúde planetária escrita por ele. Vamos ouvir mais hoje de manhã. Temos ativista hindu, Omuru Ibrahim, e também fashionista, sempre comparecendo com as roupas mais interessantes. Então, eu adoraria que ela fosse minha stylist pessoal. Vamos ouvir da experiência dela recente. E Ayrton Escobar, baseado em São Paulo, Brasil, contribuiu muito para nosso entendimento, falando como cidadã americana dos Estados Unidos, né? Nosso entendimento dos questões de saúde planetária tão complexas, estruturas de poder
todas as partes interessadas que estão, engajadas aqui nessa área crítica em relação à Amazônia. Agora a nossa sessão então, como Marie falou, vai ser o lançamento, vai levar a lançamento da Declaração de São Paulo, um documento histórico e um documento vivo, no qual todos são convidados a contribuir. Isso exemplifica o espírito da nossa aliança colaborativa. Então vai ser fantástico ver como, esse documento é criado e o resultado final deve sair mais ou menos daqui a um mês, todos vocês vão ser informados, e conforme a gente, for adiante, evoluir, esse documento será muito importante como um guia para 2021. Foi uma semana extraordinária, tivemos 4.500 participantes em média, que foi incrível, graças ao Zoom. Ano que vem nós, planejamos nos encontrar pessoalmente em Boston, mas nós acabamos nos ajustando nesse novo formato, digital, e isso realmente permitiu uma nova participação incrível. Nós tivemos painéis, apresentações, sessões de pôsteres, o festival, e de 150 países, tudo isso, traduzido dessa língua em inglês, e eu vou lembrar de falar um pouco mais devagar para que as tradutoras possam trabalhar, para português, espanhol, francês e mandarim. Então nós temos realmente uma audiência global, verdadeiramente engajada, todos de alguma forma envolvidos com as soluções, engajados localmente, nos seus países, globalmente, na ciência, ensinando, escrevendo, filmando, e também aqueles que estão investindo numa miríade de oportunidades fabulosas que todos nós temos como comunidade internacional para abordar questões urgentes de saúde planetária. Quando a gente está aqui enfrentando a crise do Covid, eu estudei a língua inglesa, eu estudei letras, como a Marie falou. Shakespeare não conseguiria inventar uma narrativa tão desafiadora como nós estamos vivendo. Uma coisa sabemos, em meio de todas as incertezas, nós temos que acertar. Agora, todos nós precisamos prestar atenção e fazer tudo o que a gente pode, realmente olhar no espelho e dizer: "O que que eu faço de melhor?". E aí fazer isso em colaboração, em parcerias, em, consulta, em debates com todos, todos na mesma equipe. Então gostaria de recapitular aqui como esse encontro anual foi organizado baseado em 5 pilares. Na realidade foi uma estrutura extraordinária, e as discussões essa semana justamente vão nos permitir voltar aos painéis. Então o primeiro painel, os valores fundadores para a saúde planetária, incluindo o que quer dizer ser feliz no século XXI. O segundo dia foi devotado à geração de conhecimento e financiamento, justamente para essa geração de conhecimento, porque não acontece de graça, né, então ouvimos dos financiadores mais capacitados do mundo, e foi uma sessão fascinante. Se vocês não puderam ver, eu aconselho, financiamento para ação, promoção, educação e para colaboração multidisciplinar, que é o que a gente precisa, a despeito dos sistemas tradicionais e a academia, onde as coisas funcionam em silos. Então, um trabalho muito entusiasmante, e a multidisciplinaridade traz todos esses pontos de vista diversos. No terceiro dia, o terceiro pilar, o papel da economia no setor privado, e o setor privado, ou seja, dinheiro. Sabemos que isso é importante, e também precisamos acertar isso. Há dezenas de trilhões de dólares investidos que precisam mudar de destino. Estão nessa rota, e isso deve acontecer cada vez mais rápido ao longo dos anos. O 4 dia, governança e cooperação. E o quinto dia, hoje, movimentos sociais e mudanças sociais. Então as pessoas assumindo a liderança das ações. É isso, não espere que alguém o faça. Todos nós temos o nosso próprio papel a realizar, e cada um aqui, todos nós tenho certeza, somos muito influentes nas nossas próprias redes.
tantas mensagens, tantos conteúdo, conversas extraordinárias na nossa mente, estamos realmente esperando, esse próximo debate que deve ser maravilhoso sobre as nossas soluções para a saúde planetária. Pessoal do público, espero pelas suas perguntas. E com isso, acho que vamos entrar no assunto. Eu gostaria de mencionar uma coisa nesse país, como eu mencionei, estou nos Estados Unidos, sou cidadã americana. Todos nós, e eu espero que não seja um otimismo ingênuo, mas eu com certeza me sinto melhor agora, que o nosso país voltou ao Acordo de Paris e nós temos uma administração na Casa Branca e praticamente em todos os órgãos do governo que parece estar, pelo menos o pessoal que eu conheço, parecem ser pessoas, celebridades da saúde planetária. Eu conheço muitos deles, eles conhecem as políticas que devem ser levadas ao mercado, eu sei, eles sabem que precisam envolver grandes empresas, bancos e tudo. Então vamos cruzar os dedos esperando que tudo se sairá melhor esse ano e vamos continuar então a ter um grande progresso. E quero Hindu até participou na cúpula da Casa Branca, que aconteceu há uma semana atrás, na quinta e na sexta. A ideia de que clima, saúde, justiça social estão todos conectados é uma ideia nova no nosso país. E essas questões sistêmicas, na realidade, têm que ser abordadas por uma estratégia corajosa, para uma recuperação compreensiva, abrangente, que é a melhor alternativa para o futuro. Nós temos que abordar todas as decisões que são tomadas do topo. É uma grande mudança, de fato. Gostaria agora de começar perguntando cada um dos panelistas, bom, pedindo a eles, na verdade, que façam uma breve introdução. Todo mundo já conhece as biografias e as conquistas que estão lá disponíveis no site. Eu quero entrar aí dentro da sua cabecinha, dentro da sua mente. Hoje é sexta-feira, é o último dia de abril do ano de 2021. O que é que vocês estão pensando aí? Digam-me, onde estão as suas cabeças? Nós tivemos todo um mês dedicado à Terra, à cúpula da Terra, nós temos o dia final dessa reunião incrível, com milhares de pessoas do mundo inteiro. Então, compartilhem conosco suas ideias, seus insights a respeito desse momento no tempo. Então, gostaria de dar 4, 5 minutos a cada um de vocês. E depois vamos começar, então, com o Ayrton. Com o Ayrton. Obrigada, Sara, pela apresentação. Bom dia a todos, boa tarde. Como é que eu estou me sentindo agora, nesse momento? Não é como você está se sentindo. Bom, eu não estive no Brasil, eu espero que você esteja aí na guerra e que você se defenda aí de todos os perigos, porque parece que a situação aí é perigosa. Espero que esteja aí com escudo se defendendo. Vou começar com um disclaimer, isenção de responsabilidade, né? Eu moro no Brasil e todos os comentários e opiniões serão enviesados na direção do pessimismo. Talvez não seja a realidade do restante do mundo, mas a situação aqui no Brasil é muito difícil. E eu vou tentar agora deixar o pessimismo de lado e trabalhar aí com uma perspectiva global, com um cenário global. Eu não estou me sentindo muito otimista nesse momento por conta de tudo que está acontecendo aqui, mas ao mesmo tempo, eu fui à cúpula do clima na semana passada e assisti alguns dos eventos dessa conferência nessa semana, que é muito esclarecedora e é um alívio, de fato, ver o Biden, por exemplo, carregando essas pessoas que se preocupam com a saúde planetária e o futuro da humanidade e do planeta. Ufa, que alívio, né, que nós temos uma pessoa sã. A sanidade voltou à mesa de negociações, ainda bem. Isso foi bastante reconfortante.
e nos traz de volta a esperança. Nós sabemos que a situação global é bastante desafiadora. Não sei se seremos capazes de promover todas as mudanças que são necessárias no período que é exigido para evitar, claro, consequências mais tenebrosas aí da mudança climática. Mas pelo menos eu acho que a luz de volta nós temos agora possibilidade de ter esperança e espero que retomemos nossa esperança aqui no Brasil também, nos próximos anos. Para que eu possa voltar aqui e dizer o que você disse. Ah, estou me sentindo otimista novamente. No Brasil, os desafios, especificamente falando, são bem profundos. Ah, parabéns! Eu acho que é incrível que a nossa equipe que co-sediou esse evento da Universidade de São Paulo, eles passaram incólumes. Eu não detectei nada, só pujança e grande sabedoria por vivenciar essa situação que estão vivenciando nesse momento. Então, o seu pessimismo, ele tem fundamento, ele é realista e a gente tem que dar conta disso, né? Não podemos fingir que não está acontecendo. Não é momento de celebrar, sabemos, mas há um sentimento de alívio nas sociedades como um todo, sim. Olha, a Hindu, conte-nos um pouquinho sobre o que você vem fazendo, qual é a sua percepção sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos? Especialmente aí com o seu convite para ser uma das convidadas honradas na cúpula da semana passada. Conte-nos um pouquinho a respeito dessa experiência, por favor, Indo. Obrigada, Sara. Oi a todos. É um prazer estar aqui nesse painel com todos vocês, com o Justin, com o Ayrton. Eu, então, saí dessa cúpula sobre mudança climática do Biden e eu sinto esperança. Isso é o que eu sinto. Eu sinto esperança quando eu vejo os líderes de Estado dizendo que estão retomando, sim, os esforços para reduzir as emissões. A China, que está bem longe, mas a China disse: vou reduzir as minhas emissões. Os Estados Unidos, depois de 4 anos de escuridão, com toda essa questão climática, os Estados Unidos retornaram. Aí sim, sinto esperança, mas a minha esperança também fica limitada pelo que o Ayrton disse. Minha esperança fica limitada pelo pessimismo. Eu não posso mais acomodar falas, eu quero ver a ação. Quando você pergunta a respeito do meu sentimento, eu estou ansiosa para ver onde está a ação, cadê os movimentos, as atitudes, essas falas, será que vão se transformar numa realidade quando falamos sobre a redução das emissões? Será que tem um plano de ação para isso? Sobre como fazer isso? É muito fácil dizer, olha, até 2050 eu vou fazer X, 2030 fazer Y, mas como é que você vai chegar lá no seu X, no seu Y, nesse momento que está fazendo? E a administração Biden, ela foi aberta, incluiu povos indígenas. Eu sou um desses povos, nós participamos da tomada da decisão. Será que vão continuar a incluir os povos mais vulneráveis e impactados? Será que vão nos ouvir? Porque são duas coisas diferentes, né? Falar e fazer. Será que vão nos colocar na implementação, nos dando a capacitação? O que nós queremos no final das contas é financiar as ações, transformar a fala em ação. Então, eu penso sobre tudo isso e eu digo: olha, talvez eu seja pessimista, porque eu estou um pouquinho distante. Essa é a minha sensação atual, mas o nosso povo está preparado. É por isso que a gente está aqui nesse painel. Eu não sou dos Estados Unidos, mas eu estou sentindo o que os americanos estão fazendo. E eu espero que eles também sintam a nossa experiência com relação à saúde planetária e à mudança climática. Excelente, obrigada. Muito obrigada por nos lembrar a respeito da urgência e do ceticismo que muitos de nós sentem. Tem muita fala, mas não tem ação. Eles questionam e dizem: a gente vai fazer isso até o ano de 2050. Tudo bem, é só uma fala, mas falar não é suficiente.
Então, agora eu gostaria de motivar vocês a se fazerem perguntas, porque eu acho que vocês não conhecem uns aos outros. A gente nunca se reuniu, não é? Então, pode ser que haja novos relacionamentos surgindo aqui. Justin, sou tão fascinada por esse pacote. Olha, o clima é tudo. E eu acho que até o ano de 2030 nós teremos muito editorial, muito conteúdo, toda uma estrutura. Se eu estivesse trabalhando lá em 2030, ficaria assim encantada em ter a sua estratégia de publicação. Será que você poderia falar mais um pouquinho sobre essa sua estratégia de publicação? Esse posicionamento, como ele foi concebido e confirmado? Porque eu sei a partir da minha própria experiência que não foi algo que alguém escreveu num quadro branco e todo mundo disse: "Ah, tá bom, concordamos, vamos seguir isso". Ou seja, foi uma grande corporação de mídia, uma excelente empresa que gerou, então, essa declaração, e você consegue atrair atenção e líderes e, influenciadores e também legisladores, você consegue atrair os anunciantes, porque todo mundo quer publicar no time.com, não é? Então, Justin, poderia falar um pouquinho sobre essa parte editorial? Ok, obrigado pela apresentação, é um prazer estar aqui nesse painel com todos vocês. Obrigado novamente. E há duas linhas que eu diria. Uma delas é que clima é tudo, esse conceito do clima é tudo, é algo que eu venho discutindo com várias abordagens já há alguns anos. Essa ideia de que o clima influencia tudo no nosso mundo. E nós temos que abordar o clima na nossa sociedade, política, economia, e a gente deve parar e pensar sobre o clima como se fosse algo silencioso. Começamos então esse boletim informativo em 2019 a respeito desse tema, ou seja, fomos afetados pela Covid e aí a nossa frequência de publicação diminuiu. Mas a gente plantou essa ideia lá em 2019 e muitas pessoas começaram a entender isso, compreender. Quando você olha para trás e você pensa sobre o clima, mesmo que você não conheça o assunto, você vê as conexões com tudo. Então, muitas pessoas na área de publicação, no departamento aqui, começou a perceber isso. Outro fator com relação às metas de 2030 é que há uma compreensão clara, acredito eu, especialmente para aqueles que acompanham as questões internacionais, que é uma década crítica em várias frentes. E respondendo à sua pergunta, há interesse dos leitores do mundo inteiro. E eu acredito que há um sinal bastante claro também, originário das corporações. Nós temos uma marca, que é a nossa parceira, e que demonstra esse interesse também. Então, existe um alinhamento entre o interesse do leitor e o cenário maior, e os interesses empresariais, e que de fato querem fazer esse cenário de 2030 se materializar. Ou seja, é excelente trabalhar num lugar que tem esse tipo de enfoque nessas questões específicas do clima. Ok, que bom. Eu me tornei uma assinante. Passei a assinar novamente também, o time.com. Obrigada. Nós temos uma pergunta aqui do Dr. Sam Myers, que é um de nossos líderes. E eu gostaria de fazer essa pergunta para todos vocês, para quebrar o gelo da conversa. O Sam escreveu: adoraria ouvir a respeito dos temas recorrentes dessa semana, que foi revisto aqui. Esses temas a respeito da saúde planetária, o que vocês acham desses temas? E o que está acontecendo ao redor do mundo? Vocês têm uma perspectiva internacional que é bem distinta. Essas discussões, como elas então tornam o ano de 2001 um ano especial? A gente falou sobre valores, geração de conhecimento, economia do setor privado, governança e também movimentos sociais. Falamos de tudo isso. E quem gostaria de contribuir? A discussão dessa semana, como é que elas contribuem para um ano de 2021 como um super ano? No mês 5, né, desse super ano começa amanhã.
Então já passamos um terço do ano, né, se eu fiz o cálculo certo. E como é que a gente vai seguir adiante nesse caminho? Quem gostaria de falar? Todo mundo quer falar. A ideia desse super ano é real. Não porque estamos, não é porque temos uma meta que vai ser, conquistada em vários anos, não é por isso que a gente não pode agir. Precisamos de uma parceria, precisamos de ideias transversais, envolvendo a parte financeira, social, clima, ambiente, saúde, tudo está interconectado. E Justin, eu entendo o que você quer dizer, tudo está interconectado. Todo mundo depende da natureza. Se a gente perder a biodiversidade por conta da mudança climática, não teremos alimentos. Sem alimentos, não teremos saúde. Sem saúde, não teremos economia. Não teremos justiça social. Portanto, tudo está interligado. Essa semana demonstrou que trabalhar em parceria é o melhor jeito de nos resgatar dessa crise. E como tornar isso um super ano? Esse ano, pela primeira vez, é o ano em que teremos a COP da mudança climática, a COP da biodiversidade, também a COP da certificação. São grandes conferências e são COPs ambientais que ocorrem ao mesmo tempo, simultaneamente. E nós estamos discutindo como a gente consegue sair dessa crise da Covid e reconstruindo as economias, recuperando as economias, sendo um ser humano vivendo na natureza. Ainda podemos tomar a decisão correta nesse ano de 2021. Sim, é um super ano para começarmos uma nova década de nossa geração. Bom, eu concordo 100% com você. Eu acho que a agenda da conferência e tudo o que foi discutido, de fato, destaca o que você mencionou. E o quão complexo esse assunto é, e como nós precisamos de todos os pilares, os atores, as partes envolvidas, para que trabalhem em conjunto, em parceria. Se um deles não fizer a sua parte, não vamos chegar à solução que precisamos. E voltando ao princípio aqui da nossa conversa, o Biden, na Casa Branca, ele sentiu essa grande lacuna que existia. A maior potência mundial do ponto de vista político, voltou à mesa de negociações, está indo agora na direção correta novamente, foi um grande alívio. Mas se as corporações não embarcarem nessa onda também, se as pessoas não fizerem a sua parte de seus próprios lares, se a gente não engajar a todos que precisam ser engajados, as populações indígenas e todos, toda a sociedade, aí não vai funcionar. Os políticos podem ficar lá falando sozinhos, as corporações podem fazer o que elas precisam fazer, mas se não houver o apoio das políticas públicas, que de fato promoverá a mudança que é necessária, nada funcionará. Ou seja, são grandes peças do quebra-cabeças que nós estamos trazendo para a agenda e para as conferências. Todas essas partes envolvidas precisam trabalhar em conjunto na direção da mesma meta. Senão, vai haver uma ruptura e a gente não vai atingir o objetivo final. Que bom, ótima analogia. Você nos lembrou de algo importante. Trata-se do comportamento humano, trata-se da gente mesmo e como a gente se comporta no mundo, como a gente vivencia a viva, como gerações de seres humanos que nesse planeta estão. E claramente há mudanças que estão acontecendo. Nós temos que assumir responsabilidade. Nós temos que alavancar as novas oportunidades para sermos ativos, responsáveis e para dizer: olha, tem alguma coisa assim que eu posso fazer, em vez de ficar sentado no sofá olhando para o telefone. Portanto, eu acho que é uma oportunidade para esse tipo de mudança. Nós chamamos de grande transição na Aliança da Saúde Planetária. E, para mim, é um grande movimento social. Eu tenho um filhinho de 3 anos e quando ele tiver a minha idade nem vai lembrar do que a gente está falando, porque isso já vai ser parte do ar que ele irá respirar. Terá que ser assim.
É, eu não gosto nem de pensar na outra alternativa. E você, Justin, o que que você acha a respeito de tudo isso que a gente está discutindo? Eu concordo com tudo que foi dito. A natureza interdisciplinar é o que de fato me surpreende. E foi para aí que a conversa foi. Nós falamos sobre a administração do Biden, nós temos as soluções que têm que interligar todos os vários problemas que enfrentamos, e incluindo o clima, claro, mas temos que pensar nos vários setores, é interseccional. É, portanto, a conversa dessa semana se baseou nisso. E tudo que foi dito antes foi tão bem dito, eu acho que eu não preciso elaborar mais. É interessante, porque você me lembrou que um dos pontos de dados que sempre aparece, que é chocante para mim e também motivador ao mesmo tempo, entre os americanos, não sei se isso é verdade também em outras nações ocidentais, mas entre os americanos, embora haja uma porcentagem cada vez maior dos americanos que estão preocupados e muito preocupados e alarmos e que querem entender os impactos humanos no ambiente, no planeta também, embora haja isso, a gente tende a subestimar muito como as outras pessoas estão preocupadas com isso também. Uma das soluções que foi proposta é que a gente tem que começar a falar mais sobre isso, e encontrar formas fáceis de discutir esse assunto. Portanto, todos vocês são comunicadores e fico aqui me perguntando se vocês têm alinhamento com essa ideia. Se conhecem alguém na sua vida, aí na sua cidade natal, alguém com quem foi à escola, não necessariamente aqueles com quem trabalho hoje, mas pessoas que se enquadram nessa categoria. Ah, tá bom, estou preocupado, tem uma coisa ruim acontecendo, a gente tem que resolver, mas eu não sei o que fazer. E com certeza eu acho que as outras pessoas não se importam com isso. Vocês conhecem pessoas assim? Eles acham às vezes que é muito caro, muito complicado de resolver. Eu acho que a experiência de uma pandemia local, especialmente em nações privilegiadas, eles não sabiam que era uma emergência global, agora sabem. E aí a gente vê com uma liderança, comunicação clara e a comunidade se reunindo para trabalhar e aplaudindo os médicos e enfermeiros que estavam trabalhando, agora eles sabem o que é uma pandemia global, um problema global. Ou seja, a gente viu acontecendo em vários países, ou seja, honrando todos aqueles que estavam na linha de frente como uma pandemia como essa. Então eu fico aqui me perguntando, e desculpem por falar tanto, mas eu gostaria de voltar à pergunta. Na sua vida cotidiana, porque muitas vezes nos Estados Unidos a gente tem o Dia de Ação de Graças, quando a gente se reúne com os parentes, até os mais chatos, né? E a gente sempre brinca sobre isso, né? A gente tem lá aquele tio chato que não entende muito desse assunto. E vocês? Como você falaria com essa pessoa com a urgência que nós temos em mãos, e vocês sabem disso? Vou começar com você, Hindu. Obrigada. Olha, acho que eu só vou contar uma história. A narrativa, a contação de história funciona muito bem nesse caso. Por exemplo, eu vejo de uma, uma região, na minha, comunidade, a gente não precisa ver a história da mudança climática na televisão, a gente está vivendo isso, a gente vê a mudança nas, estações, a gente no ano passado, por exemplo, as nossas lavouras todas foram alagadas, a gente perde as sementes, e a gente vê então como a mudança climática cria conflitos, fazendo com que comunidades se matem e criando migração forçada. Pessoas que atravessam o Mediterrâneo e morrem. E imigração interna também, quando as pessoas se deslocam de um lugar para o outro. Nós vemos, então, todos os impactos climáticos. A gente fala de 1,5 graus, na realidade, a gente já tem, na minha terra natal, um aumento de 1 graus, 1,5 grau. No verão, a gente tem dias de se fazer 50 graus. Então, 50 graus centígrados. Então, como as pessoas sobrevivem a isso? A gente já está vivendo o impacto do clima. E aí eu perguntaria para essa pessoa: "E se fosse com você?". Aí eu contaria a história de como
A Amazônia está pegando fogo e nos Estados Unidos, a Califórnia todo ano, isso é um impacto na economia, impacta a nossa saúde. Estamos vendo que se a nossa saúde é impactada, isso se torna um problema maior, como Covid, todos serão impactados. Ah, não dá para simplesmente tapar o sol com a peneira, não dá para fechar os olhos sobre a mudança climática, ele impacta todos. Então, se impacta todos, precisamos agir todos juntos. E eu diria isso a esse tio, né. Então, se você simplesmente sair por aí e apoiar uns aos outros, isso já ajuda. É a sua es escolha, e não é para o futuro, é para o presente. Então, eu acho que, então, dessa forma, não tem como ouvir uma resposta: "Não estou entendendo", a pessoa vai ter que entender. Pois a frase que eu uso, eu tento encontrar as pessoas, falar da pessoa a partir do lugar onde a pessoa está, depende de com quem eu estou falando e quais são as especificidades da sua experiência, das suas crenças, eu tento customizar o que eu estou falando para cada uma dessas conversas. A situação nos Estados Unidos sobre clima, em muitos lugares, ainda não caiu a ficha, mas já está ali, na maior parte das pessoas, você pode apontar as coisas dramáticas ou sutis que estão mudando, mesmo a pessoa que é mais cética pode reconhecer. Uma das coisas que eu tento fazer com essa narrativa do crime é apontar indicadores. Talvez você tenha notado a eficiência do seu, combustível do seu carro que aumentou, ou talvez você tenha notado mudanças nos padrões, agrícolas da sua fazenda. O ponto é na forma como o clima está mudando, a nossa vida já está acontecendo. Então tentar mostrar isso para as pessoas, mesmo que a pessoa já esteja preparada para não acreditar. Cada conversa é diferente. Eu respondo a e-mails de leitores. Ontem à noite eu fiquei respondendo um leitor que veio para mim: "Como você ousa chamar isso uma crise?". Eu tive uma conversa agradável, apontei para ele alguns pontos diferentes relacionados a dados científicos, mas também relacionados a essas coisas que eu falei: "O mundo está mudando e você pode escolher ignorar, mas essas são as evidências". Ele não disse: "Olha, estou acreditando", mas o tom mudou. Ele falou assim: "Tá bom, vou pensar sobre isso", o que foi marcante, não é o que acontece, simplesmente aconteceu ontem à noite. E, de qualquer caso, eu tento falar para as pessoas do local onde elas estão. É importante para todos nós, como comunicadores, notar que é muito importante entender da onde as pessoas vêm, justamente. E há muitas pessoas cujo sustento e o estilo de vida estão amarrados a sistemas que prejudicam o planeta. Então acho que sempre ajuda a entender o quanto a pessoa está amedrontada e ameaçada pela situação, e ter compaixão. E, claro, apoiar políticas que vão permitir uma transição justa de algum tipo, que possivelmente podem dissolver esse tipo de atitude. Tenho certeza que já, eh, ouvimos esse tipo de perspectiva. Ayrton, queria ouvir de você. Eu acho que em termos de comunicação, nós temos até tido um certo nível de sucesso em transmitir a mensagem, fazer com que as pessoas aceitem, nos últimas décadas, desde da cúpula da Terra aqui no Brasil. O grande desafio agora não é convencer as pessoas que isso é um problema real. Eu acho que as pessoas, em geral, se importam com essas questões, questões ambientais, tem uma preocupação cada vez maior com a Amazônia, com os oceanos, de tudo relacionado ao clima.
E acho que nos últimos anos também houve uma certa frustração das pessoas passando a aceitar isso. "Olha, eu estou preocupado, realmente estou vendo que é um grande problema, quero fazer alguma coisa", mas não tendo os meios de fazê-lo. Por exemplo, em termos de plásticos, é um problema enorme, globalmente, e as pessoas até prestam atenção: "Tá bom, vou tentar reduzir os plásticos". E aí, quais são as alternativas para a gente fazer isso? Então, voltando à pergunta anterior, a gente precisa envolver as empresas, justamente, e a ciência tem que atuar. As pessoas não querem mais plástico, então precisamos dar às pessoas uma opção que elas possam comprar, que não vai poluir o planeta pelos próximos 500 anos. Então, acho que as pessoas querem fazer a sua parte, sim, estão buscando formas de fazer isso. O grande desafio agora que nós temos é desinformação. Eu tenho certeza que todo mundo que trabalha em comunicação e jornalismo sabe disso. Sabemos que informar as pessoas já era um grande desafio, agora, além disso, temos que desconstruir todas essas mentiras e fatos alternativos que bombardeiam as pessoas todos os dias, mesmo na minha família. As pessoas falam: "Herta, isso é verdade?" A gente tem que gastar muito tempo, ao invés de trabalhar para dar a informação correta, a gente ainda tem que desconstruir todas as mentiras que que estão sendo enviadas às pessoas todos os dias. Isso é um desafio gigante, que só vai piorar, na minha opinião, no futuro próximo. Sim, é verdade, por causa dos interesses, prevalentes aí, que não querem que as mudanças aconteçam. Justin, quer falar um pouco sobre essa questão de desinformação? Ou eu concordo que o desafio é gigante. Eu acho que o desafio é explicar às pessoas com que você se engaja. Uma coisa é uma conversa pessoal, eu sempre tento fazer isso, quando eu penso sobre as pessoas falando sobre correspondentes com quem eu converso com, e-mail. Uma pessoa é muito difícil justamente quando as pessoas acreditam nessa desinformação. Como escritor é importante dar um passo para trás e falar assim: "Olha, não posso direcionar a toda a minha escrita para provar coisas com pessoas que não estão dispostas a ouvir. Então a gente deve fazer o que a gente nosso melhor para ajudar a informar as pessoas, mas não perder a visão da figura maior, ou seja, pessoas que precisam de análise do que está acontecendo, informação direta, e que não estão colocando sua cabeça debaixo da areia. Isso é um desafio. Então, eu gostaria se você pudesse me dar uma ideia, eu sei que vocês têm uma checagem de fatos bem, rigorosa, e equipes e recursos, porque, então, às vezes, você pode nos falar um pouco sobre a integridade editorial de uma empresa como a que você trabalha, na Time Magazine? Sim, especialmente quando as histórias são então histórias importantes, nós temos várias camadas de editores aí, temos aí a checagem de fatos, esse a gente tem que, na realidade, analisar cada palavra e checar os fatos. Cada palavra tem que ser checada. E também compilar um dossiê com todas as informações de apoio que vão, fundamentar tudo o que você falou. Uma das minhas histórias eh, na última revista, uma mulher cuja casa foi alagada envolvendo questões super importadas com o banco, e aí todas as nós tivemos toda uma sindicância aí, com vários advogados, e tivemos que analisar simplesmente cada frase. Tudo é checado de uma maneira muito minuciosa. Então você pode, na realidade, ter confiança no que você lê na revista. Mas isso é ótimo. Quando as pessoas falam assim: "Olha, o que eu posso fazer?", eu falo assim: "Olha, uma coisa que você pode fazer é entender de onde você está obtendo suas informações, e que sejam fontes confiáveis, para não disseminar
desinformação. Outra pergunta do público. Rindo, você vai ser a primeira a responder, se quiser. A pergunta é: quais são os aspectos da nossa batalha que mais a tornam esperançosa? E quais são aqueles que fazem que você pense que que a gente pense que está muito longe da meta? Eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas não sei se, colocando a pergunta dessa forma, o que você gostaria de dizer para o nosso público? Eu diria, o que me torna esperançosa é essa ação tão abrangente e a nossa liderança que está aparecendo, que está surgindo, a nossa liderança baseada na nossa forma de pensar, especialmente agora na época do Covid, nós vimos que todos, quando a gente ouve pessoas no Brasil e outros também nos Estados Unidos, eh, o que está acontecendo na Índia agora, por exemplo, todos concordam que precisamos agir. Então, há interconectividade. Então, o que me dá esperança é que, quando existe essa conectividade, nós temos que assumir a liderança. E está começando, isso é uma grande esperança, e a gente pode pensar sobre todo o nosso planeta agindo junto e trabalhando de forma que todos que foram deixados para trás possam ser incluídos. E nas questões climáticas, eu vejo também todos os movimentos de jovens acontecendo, os também as ações dos povos indígenas, isso me dá esperança. Aí eu penso: "Olha, talvez a gente possa sair dessa". Mas o que me dá desesperança, especialmente nos países desenvolvidos, é que as pessoas ainda usam muito a economia como base, as pessoas querem proteger sua própria economia. A economia, ser o número um na economia, ser o número um no poder, isso cria justamente essa visão deturpada. Por que nós continuamos falando de países desenvolvidos e em desenvolvimento? Por que que a gente não somos todos interconectados? Por que que não podemos, eh trabalhar todos, criar todos, fazer vacinas? Agora estão vacinando apenas Estados Unidos e Europa. Então, às vezes, nós estamos tão longe da solução, eu acho isso muito egoísta. Como seres humanos, nós precisamos pensar numa resposta global a essa crise global. Claro, precisamos respeitar a nossa diversidade, claro, mas, numa resposta a uma crise global, precisamos reagir todos juntos, em países desenvolvidos e em desenvolvimentos. Jovens, idosos, brancos, negros, de todas as cores, dar a todos o acesso. Claro, não podia ser mais claro, muito obrigada por falar isso de uma forma tão graciosa. Muito obrigada. E outra pergunta da plateia, do público. Sabendo que a moeda mais sustentável é a confiança, como lidar com empresas e bancos que usam o greenwashing, a lavagem verde, digamos assim, hã, fazendo propaganda enganosa e justamente enganando o público. Ayrton, você tem exemplos no Brasil? Eu acho que justamente parte do seu trabalho jornalístico é expor esse tipo de atividade, né, eh, em termos de greenwashing. Sim, temos que educar os consumidores para poder reconhecer justamente o greenwashing, se a lavagem verde ou para diferenciar o compromisso verdadeiro, empresas que estão realmente comprometidas com o que falam e aquelas que estão fazendo algo que é bom para os seus próprios lucros e também é até bom para o planeta. Então eu vou fazer isso porque também é bom para mim, ao invés de fazer realmente mudanças que talvez não sejam tão lucrativas para as próprias empresas, mas que vão ser boas para o planeta. Eu acho que é um desafio da comunicação, dizer às pessoas que isso acontece, isso é parte sim do meu trabalho. Acho que é um desafio de comunicação. E a gente tenta envergonhar as pessoas, constranger quando elas fazem isso. Uma das minhas histórias favoritas
e havia tem a ver com o ex-CEO da Royal Dutch Shell, uma grande empresa petrolífera cuja filha de 9 anos chegou da sua escola maravilhosa, onde ele mandou ela para estudar, e ela sentou e simplesmente deu uma bronca nele, falando: "Olha, papai, eu acho que sua empresa está fazendo coisas horríveis pelo planeta". E isso foi uma coisa que influenciou muito ele. Isso foi na época do Acordo de Paris de 2015, ele contou isso. Então, se você, pensar na Shell, e você vê que estão eles aceleraram na transição, não sei se é rápido o suficiente, mas nunca duvide de que o mensageiro confiado ou de confiança, às vezes a gente pensa nessas empresas como monolíticas, são blocos monolíticos, são feitas de pessoas, mas todas essas pessoas têm famílias e cada vez mais, especialmente as gerações mais jovens, falam sobre isso. Portanto, voltando ao princípio de vamos nos dar a permissão de falar mais facilmente sobre isso, de uma forma que encoraje a participação. Sim, acho que isso volta ao que a resposta ainda à pergunta anterior, ou seja, que a torna esperançosa a nova geração. Quando vemos os jovens, os meninos e meninas do planeta estão vindo aí. E eles não foram educados que nem as gerações mais velhas, com combustíveis fósseis, no mundo dos combustíveis fósseis. Eles estão crescendo com uma mentalidade diferente. Espero que vão conseguir realmente realizar as mudanças. E as gerações mais velhas vão dizer: "Ah, tá bom, eles vão cuidar disso", porque é algo que a gente acaba pensando. Temos uma pergunta agora para você, Justin. Eu tenho, olha, muitas ideias, mas vou ser rápido. O ponto interessante que você trouxe, o Hurton falou sobre o que estão fazendo, que é bom lá para o resultado final, mas o que é importante é a nuance do cenário. Às vezes a gente diz: olha, a corporação X é ruim, a outra é boa, mas pouquíssimas são justas. E elas não são só ruins ou só boas. Então, comunicar a nuance é realmente importante. Realmente importante. Bom, o Flank, eh, ele tem corporações com milhares de funcionários e eles também estão ficando ativos. Então, aqueles que são mais talentosos não vão trabalhar para corporações que são contra as soluções que a gente está propondo e que precisamos. Temos alguns minutos e algumas perguntas chegando, então acho que eu vou fazer essas perguntas aqui. Essa aqui é da Rebeca. Obrigado por esse grande painel. De nada. Então, gostaria de ver a perspectiva dos panelistas, como eles discutem a importância relativa de motivar a mudança de comportamento individual versus a mudança sistêmica em larga escala dos governos e das indústrias e dos setores para abordar os desafios da saúde planetária. A gente acabou de falar sobre isso, como os governos e as indústrias, os setores, são feitos de indivíduos, não é? O seu chefe, o seu gerente, por exemplo, e se você o vê ou a vê fazendo alguma coisa que é bom para o planeta, isso vai influenciar você. Gera influência em você. Hindu, gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre a diferença entre a importância relativa de motivar o comportamento individual, a mudança do comportamento individual. Olha, se pudesse levar isso de volta para o seu país e nos dar uma ideia para os líderes lá, como é o governo, como é o setor privado, quem está a cargo de tudo lá? O que eles pensam? Para promover a mudança, nós temos que envolver todos os setores. Temos que fazer isso de maneira sustentável, senão essas empresas vão à falência. Sendo político, você quer que as pessoas votem para você. Se você quer conquistar o voto de alguém, você tem que respeitar o que eles dizem, o que eles querem, senão não terá voz. Você
Se quiser ser democrático, tem que agir dessa forma, mas aí é outro assunto. Ou seja, eles têm que ouvir a voz do povo, devem compreender que não há empresa sustentável ou poder sustentável sem os recursos, perdão, sustentáveis. E tudo isso está ligado aos recursos que a gente tem. Tem outra coisa que as pessoas têm que entender também, é que nós, como seres humanos, não somos uma superespécie, só somos uma das espécies da natureza. Não é como as árvores, os insetos, os animais. Por que que a gente tem que destruir o restante das espécies? Porque a gente quer que a nossa vida seja melhor? A gente vê isso, por exemplo, quando extraem petróleo do solo, a gente vê como isso impacta o clima. Quando eles eliminam a biodiversidade, a gente vê como isso afeta a nossa saúde. São apenas alguns exemplos de como nós estamos ligados a isso individualmente. E nas comunidades, no meu povo, quando você trata do gado, bom, às vezes há locais que a gente não pode levar o gado, porque as doenças podem ser transmitidas para os seres humanos, e como indivíduos a gente toma a decisão de se distanciar desse tipo de lugar. Ok, Justin, você poderia fazer uma coluna abordando a hindu, as comunidades da hindu, e a gente sempre se lembraria, então, desse discurso. Tá bom, hindu, a gente conversa depois. Será que alguém gostaria de responder? Acho que vamos para essa pergunta final. Temos alguns minutos desse painel incrível, muito obrigada. E temos aqui a pergunta. Já estamos na era digital, mas ainda há pessoas que não têm acesso à comunicação, porque essas pessoas não têm um sinal de telecomunicação à disposição. E isso é verdade em vários países. Não é só em regiões indígenas, no nosso país aqui a gente tem problemas reais de acesso também, acesso à tecnologia e à comunicação também. E parte disso é geracional, as pessoas não querem às vezes. Mas como podemos tornar a informação da saúde planetária inclusiva para todos, para garantir que ninguém fique para trás? Nós temos a Aliança da Saúde Planetária, que oferece uma rede de organizações e agora sim abriu a afiliação individual. É uma excelente oportunidade para qualquer pessoa participar. Se quiserem, então, se conectar pela internet e ter acesso à aliança. Há recursos que estão à disposição, mas também há recursos que não estão baseados na tecnologia que você pode receber. Ayrton, você teria alguma coisa a dizer? Rapidamente, o tempo está quase esgotado. A tecnologia, na minha opinião, vai cuidar dessa questão. As comunidades indígenas, mesmo na região amazônica, têm algum tipo de acesso à informação através de telefones celulares, por exemplo, ou dispositivos celulares. Nós tentamos nos distanciar da tecnologia, mas é difícil. É difícil viver num local onde não há um sinal hoje em dia. Mesmo em situações onde você não tem acesso direto à comunicação, fica a encargo do Estado, governos e atores públicos, independentemente se essa comunidade tem acesso ou não, e se tem acesso às informações da mudança climática, eles estão sendo afetados, estão sendo impactados. Tem que receber a informação. Mesmo quando não houver acesso à informação, os atores públicos têm que intervir e assegurar que a comunicação seja feita, incluindo essas comunidades, esses povos, na sua agenda. Bom, eu não posso resistir para vocês, estrelas da mídia. Então, por favor, forneçam um conteúdo que seja fácil de ser compartilhado, fácil de ser entendido, versões do conteúdo que vão ressoar muito bem com a comunidade e encontre uma equipe que o ajude a levar a mensagem de maneira objetiva. Olha, tempo esgotado, muito obrigada a todos. Eu espero que todos agora possam ir
a cerimônia de fechamento desse evento incrível para dar os parabéns aos organizadores que estarão lá e teremos aí uma versão preliminar da Declaração de São Paulo para a Saúde Planetária e veremos como cada um de nós pode contribuir para esse documento que está vivo agora. Obrigada.